Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia para a turma da segunda EJA. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto falando sobre Friedrich Nietzsche. Ele vai fazer uma crítica à inversão dos valores. E aí a gente vai entender que filosofia e religião, para muitos autores, não se encaixam. É como água e óleo, não se misturam muito bem. Então, não se preocupe, certo? Não é um conceito particular meu, aquilo que a gente vai compartilhar aqui com relação à religião, né? Principalmente com relação ao cristianismo, até porque eu sou cristão, sou testemunha de Jeová. Eu vou compartilhar aqui a tela e aí vocês vão entender por que eu estou falando isso, né? Mas desde já fixem na cabeça, né? Que o que os filósofos falam não necessariamente precisam ser o nosso ponto de vista. É uma decisão particular de cada um acreditar ou não nesses posicionamentos que eles têm a compartilhar, certo? E isso daqui é apenas um estudo, né? E não necessariamente uma influência, né, que a gente está querendo causar em vocês, certo? Então tá aqui o tópico, a crítica à inversão dos valores, de acordo com Friedrich Nietzsche. E isso está na página 135 do nosso livro de filosofia. Bom, segundo Nietzsche, há duas fontes principais para essa inversão de valores na cultura ocidental. Lembre-se que, quando a gente fala de cultura ocidental, estamos falando dos países que estão a oeste do meridiano de Greenwich, certo? Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina, enfim, as Américas de maneira geral. Então, há uma inversão de valores para Nietzsche dentro da cultura ocidental. E há duas principais fontes. Primeiro, vai ser o quê? A crença na imortalidade da alma. Há muitas pessoas que acreditam, né, em várias religiões que a alma sai do corpo da pessoa depois que ela morre, né? Ou seja, é uma parte que não morre da pessoa, tá? De acordo com a crença de muitas religiões é assim, certo? Ele fala que essa é a primeira das fontes das inversões dos valores. A imortalidade da alma, como propunha a filosofia socrático-platônica. Se acreditamos que a alma é imortal, que continuaremos vivendo após a morte do corpo, mesmo que de outra maneira, então o que vai acontecer? Deixamos de afirmar a vida tal como a conhecemos. Então, para ele, a pessoa ela deixa de viver um pouco mais a sua vida atual, pensando que depois que morrer, o que vai acontecer? Ela vai ser imortal, tá? Vai ter uma parte dela que vai continuar viva. Então, a pessoa tende a ficar viva, né? Mas não aproveita tanto a vida, deixa de afirmar a vida tal como a conhecemos. Então, seria o quê? Uma forma de inversão de valores. Para ele, a pessoa tem que aproveitar, né? Para Nietzsche, a pessoa tem que viver bem a vida, né? Em resumo, por assim dizer. Continuando aqui. Por causa dessa crença, diz Nietzsche, os gregos deixaram de afirmar a vida, de ser criadores, indivíduos nobres, para se tornarem produtores de uma cultura de resignação. Ou seja, de alguma forma, gregos, entre outras pessoas que se tornaram religiosas, né, posteriormente, né, Sócrates, Platão, enfim, são filósofos, né? Então, é uma ideia também da filosofia, essa ideia da imortalidade da alma, né? Então, religiosos, pessoas ligadas a filosofias que acreditam, né? E acreditavam na imortalidade da alma, levam, né? Ou levaram, no caso das pessoas do passado, o que? Uma cultura de resignação. Pensando nisso, que a alma, ela é imortal. Vou morrer, mas vou continuar vivo. Então, não preciso fazer isso, ou não preciso fazer aquilo.
tá certo? Mesmo que seja uma coisa que a pessoa gosta. Então, essa ideia da imortalidade da alma, para ele, causou uma inversão de valores. Para Nietzsche, tá? Friedrich Nietzsche. A gente está estudando sobre ele, né, ultimamente. Esse filósofo importante, né, que nós temos estudado recentemente, tá bom? E a outra fonte da resignação, né, que causaria uma inversão de valores também, seria o quê? A segunda fonte é o cristianismo. O que é o cristianismo? Uma religião onde as pessoas seguem os ensinamentos de Cristo, Jesus Cristo. A maioria das pessoas, né, do Brasil, do Ocidente, né, dos países aqui do Ocidente, seguem a religião cristã, seguem os ensinamentos de Cristo. Para ele, né, para Nietzsche, o cristianismo levou a resignação às suas mais profundas consequências. Então, as pessoas que seguem ao cristianismo para Nietzsche ainda se privam mais ainda da vida, mais ainda do que aquelas pessoas que apenas acreditam na imortalidade da alma, né? Como os filósofos, por exemplo, são, e outras religiões, né? Aí ele vai justificar aqui, ó. A Igreja Católica, que é uma religião, o catolicismo, né, segue ao cristianismo, né, difundiu os preceitos cristãos de modo a ensinar que o importante é a resignação com a vida terrena. Ou seja, vai abrir mão dos prazeres, né, e assim por diante, aqui da terra, né. Mas qual seria o objetivo? Para se obter a recompensa no reino dos céus. Então a pessoa se privar hoje aqui na Terra para depois que morrer, não é isso? De acordo com a crença da imortalidade da alma, né? Ter o que? A recompensa lá no céu. Seria assim, de acordo com essa crença, né? Da religião dos católicos, certo? Ah, mas eu não sou católico. Tudo bem, mas aqui a gente está aprendendo, né? O posicionamento de Nietzsche e relembrando algumas crenças religiosas, né? E filosofias também. Não necessariamente precisa ser o ponto de vista de vocês. Lembre-se disso. Certo? A crença da imortalidade da alma, né, mais comum é de que as pessoas boas iriam para o céu e as pessoas mais vão para o inferno, certo? E Deus estaria no céu, né, com Jesus e os anjos, né? E no inferno estaria o diabo, né, com os demônios. E a pessoa pagaria pelos pecados, né? Segundo Nietzsche, essa é a mais pura expressão do triunfo de uma moral dos fracos. Ó, como ele chama as pessoas que têm essa crença, né, ligada ao cristianismo, né? Fraco, uma pessoa fraca. Apesar da crítica radical ao cristianismo, é importante ressaltar que Nietzsche admirava Jesus como ser humano. Então ele não acreditava que Jesus era um Messias, né? Um profeta, né? O Filho de Deus. Ele não acreditava nisso. Ele acreditava só em algumas posições de Jesus enquanto ser humano. Acreditava que era um grande ser humano, um homem importante. E em várias passagens de seus textos referiu-se a ele como um homem excepcional. Tá. Lembre-se que ele acreditava que ele era apenas um homem normal. A sua crítica, a de Nietzsche, né, dirige-se ao cristianismo como filosofia e como religião, por sua defesa da resignação e da negação da vida terrena. Essa é a crítica de Nietzsche. Então, para ele, a pessoa não precisa se privar da vida por causa de religião A, B ou C. E nesse caso, ele está criticando o cristianismo porque, na visão dele, é a principal religião que leva à resignação. A pessoa deixar de viver aquilo que deseja, aquilo que gosta, pensando nas consequências, né? E pensando nas recompensas também que vem depois. Certo? Aí o livro aqui cita uma passagem da Bíblia, do livro de Mateus, né? Capítulo 5, do 3 ao 12. O capítulo 5 de Mateus é um capítulo que pega um trecho, né, do Sermão do Monte de Jesus, tá bom?
Aí nessa passagem ele identifica o quê? Que há uma mentalidade relacionada à resignação, ou seja, a pessoa se resignar, se privar de algumas coisas, né? E até mesmo aceitar o sofrimento, pensando no futuro, tá? Então, o trecho, nessa tradução aqui do Novo Testamento, né, que ele cita, diz assim, ó: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bom, então, aqui o detalhe para as pessoas que choram, né? Pessoas que estão sofrendo, né? Às vezes, talvez ela esteja chorando porque abriu mão de alguma coisa, né? Que gosta. Outra coisa, continuando. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, não há uma resignação aqui, ó. A pessoa pode deixar para lá, deixar a justiça de lado, né? E para não ser perseguido, mas há uma resignação aqui nessa ideia cristã, de que vale a pena ser perseguido por causa da justiça. Certo? Ah, Marcos, eu concordo, isso daqui é verdade. Eu sou cristão e eu acredito que ser perseguido por causa da justiça é bom, vamos ter uma recompensa. Eu também acredito nisso, certo? Mas lembre-se que nós estamos vendo o pensamento do Friedrich Nietzsche, certo? É o posicionamento dele. Mais uma vez eu relembro, não precisa ser o seu posicionamento. Você pode discordar à vontade, assim como eu também. Tá bom? Continuando. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem. Ó, o que calúnia, Marcos? Calúnia é quando uma pessoa ela inventa uma mentira sobre outra, né? Com a finalidade de prejudicar a reputação daquela pessoa. Por exemplo, eu chego para José e digo: ó, José ontem quebrou a perna de Maria, de um chute que deu. Só que José nunca fez isso. Então isso é uma calúnia. Tá? Eu estou levantando falso, né? Estou caluniando para manchar a reputação daquela pessoa. Então a calúnia é uma mentira, certo? Se for verdade, não é calúnia. Se for mentira, é calúnia, tentando prejudicar a reputação de alguém. Então aqui diz que a pessoa vai ser bem-aventurada, né? Quando for caluniada. Então há uma resignação aqui também, ou seja, a pessoa tem que aguentar, né? Quando vos perseguirem, disserem falsamente tudo mal contra vós por causa de mim. Esse mim aqui é referindo-se a Jesus, né? Então os cristãos têm esse pensamento aqui, de que vale a pena ser caluniado e as pessoas falarem falsamente, né, do cristão, porque no final das contas ele vai ser bem-aventurado, né, vai ser recompensado por causa dessa atitude. Finalizando o trecho, ó, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, Jesus usou o exemplo dos profetas anteriores a ele também para dizer, né, que eles também serão recompensados, né? E são um exemplo, né, para continuarmos a ter resignação. Trecho de Mateus 5, 3 a 12. Se vocês quiserem olhar na Bíblia de vocês, talvez não esteja com as mesmas palavras, porque a Bíblia tem diferentes traduções, né? Aqui não cita exatamente qual é a tradução que foi usada, né? Só diz que é da Bíblia do Novo Testamento. Mas se você quiser conferir, é Mateus 5, do 3 ao 12. Para finalizar, pessoal, aqui tem uma figura que fala sobre pessoas que vão ao extremo da resignação, né? Em algumas religiões, inclusive, é comum isso acontecer. Aqui a figura mostrando, ó, e a legenda explicando o que está acontecendo. Ó. Fiéis chicoteiam as costas durante a última quinta-feira da quaresma em Ângeles, Filipinas, em 2008. Presente não apenas em vertentes do cristianismo, mas também em outras religiões, a autoflagelação visa a purificação.
autoflagelação, que chama, tá? Quando você se chicoteia, por exemplo, aqui, ó, como eles estão fazendo, né? Causando ferimentos em si mesmos, no caso aqui nas costas, né? Visa a purificação dos pecados e a elevação do espírito pelo sentimento de dor causado pela penalização do corpo. Tá bom? Então aqui é o extremo da resignação, ou seja, de abrir mão daquilo que gosta. Ninguém gosta de sofrer, né? Mas na visão de quem segue alguma vertente cristã que leva a esse extremo, ou outras religiões que levam a esse extremo, é uma resignação muito grande. Tá certo? Às vezes a pessoa pensou um negócio que é pecado, né? Eita, cometi um pecado. Aí já dá chicotadas nas costas para se purificar, né? Alguns monges, né, faziam isso também. Se penalizando, dando chicotadas nas próprias costas, tá bom? Algumas pessoas, para pagar promessas, andam de joelhos, né? É uma resignação, tá bom? Que está ligada não só à religião cristã, mas a outras crenças também. Para Nietzsche, isso aí é o quê? Uma característica, uma moral de pessoas fracas, tá certo? A visão de Friedrich Nietzsche. Olha, essa aula de filosofia de hoje, ela pegou elementos aí, não só de filosofia, mas também um pouquinho de religião, certo? Mas a ideia é essa, né? A gente precisa trabalhar também com conceitos de outras disciplinas, né? A questão da multidisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade. É importante, né, para a gente aumentar nossa visão, né? E aí a gente entendeu o posicionamento de Nietzsche sobre esse assunto. Aí nas próximas aulas a gente vai continuar entendendo outros conceitos aí ligados a ele, a Friedrich Nietzsche. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar depois. Até a próxima aula. Tchau.